Graças a Deus, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o pastor Jorge Albano e eu quero aqui trazer uma palavra, uma mensagem do Evangelho de Jesus, do Evangelho da Nova Aliança. Para a religião, quem sai de um templo, de um local de reunião, de culto, aquela pessoa que deixa de frequentar as reuniões, para a religião, essa pessoa está desviada. Mas o que é biblicamente correto falar que alguém está desviado? Quem são verdadeiramente os desviados? Aqui em Tiago, capítulo 5, no versículo 19, ele diz assim: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então veja que ele diz assim: se alguém de entre vós se tem desviado da verdade. Então, o desviado não é aquele que sai de uma igreja, de um templo, que deixa de frequentar um local de culto. Desviado é aquele que se desviou da verdade. A verdade é o Evangelho. A verdade é Jesus. A verdade é o que Jesus ensinou. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a plena verdade está no Evangelho de Jesus. Por isso Jesus sempre dizia duas vezes: na verdade te digo. Então, a verdade hoje, para nós, a plena verdade, ela está na nova aliança, no Evangelho de Jesus. Então, quando ele diz aqui, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, então ele está falando que se alguém está se desviando do Evangelho, dos ensinamentos do Evangelho, essa pessoa, então, é considerada desviada. É aquela pessoa que volta para as práticas da religião. Uma pessoa desviada é aquela que conheceu a verdade do Evangelho, mas se desvia para praticar coisas do Velho Testamento, como rituais, como doutrinas do Velho Testamento, versículos e doutrinas da lei de Moisés, usar palavras de condenação do Velho Testamento para querer condenar as pessoas hoje. É recorrer à antiga aliança querendo viver nos dias de hoje. Isso sim é se desviar da verdade. Porque a verdade hoje está no Evangelho. Não há outra verdade. A verdade plena é Jesus. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, ou seja, através das leis, dos profetas, dos reis. Mas diz o texto, mas hoje tem falado pelo Filho, ou seja, pelo Evangelho de Jesus, pela palavra única e exclusiva de Jesus. Então, quando alguém está dentro de um local que se diz igreja e que se diz evangélico ou evangélica, mas na verdade vive a antiga aliança, vive somente os costumes e tradições da antiga aliança, do Velho Testamento, então essa pessoa na verdade está desviada da verdade. Essa é a pessoa desviada. Por isso que tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e estão desviadas. E muitas que estão fora de um templo, fora de um local de reunião, mas que muitas vezes não estão desviadas. Por quê? Porque estão seguindo os ensinamentos do Evangelho. Porque o Evangelho ele não é vivido dentro de um local chamado templo. O Evangelho ele é vivido muito mais fora desses locais. É no dia a dia, é a nossa vida no dia a dia. É como somos em casa, no trabalho, na rua, no trânsito. Porque dizer que é cristão, que é evangélico dentro de uma igreja, de um templo, isso não significa nada. Mas a nossa vida cristã é vivida
quando estamos do lado de fora. Por isso o próprio livro de Hebreus diz que Jesus, ele santificou o povo fora do arraial. Então é fora das portas da igreja que nós mostramos quem nós somos. Por isso que tem muitas pessoas que talvez não estão dentro de uma determinada igreja, mas estão vivendo uma vida cristã, como aquele samaritano da parábola que Jesus contou, que não era um sacerdote, não era um levita, mas era um samaritano e ajudou o próximo. E outros que estão dentro das igrejas, que aparentemente parece que são fiéis porque não faltam nos cultos, obedece tudo que a religião manda, são pessoas fiéis às suas denominações, fiéis à sua instituição religiosa, mas por outro lado estão dentro dessa instituição religiosa não vivendo o Evangelho da graça, o Evangelho da misericórdia, o Evangelho do perdão, o Evangelho da fé única e exclusivamente no Senhor Jesus, naquilo que Jesus já fez na cruz. Pessoas que não precisam recorrer a rituais, a doutrinas do Velho Testamento, palavras de maldição do Velho Testamento. Não, pessoas que vivem o Evangelho. Então essas que estão dentro da igreja vivendo o Evangelho, então essas pessoas estão no caminho certo. Agora, se a pessoa está dentro de um templo, dentro de uma igreja, mas não vive o Evangelho, então essa pessoa está desviada. Esses são os verdadeiros desviados. Então não se engane. Se um dia alguém saiu de uma igreja, de um templo, deixou de frequentar um local, logo as pessoas já começam a falar, fulano está desviado, fulano desviou, só porque não frequenta mais aquele grupo, aquele círculo aonde estava acostumado. Mas isso não significa dizer que essa pessoa está desviada. Porque agora você entende quem são verdadeiramente os desviados. São aqueles que têm se desviado da verdade. Então, meu irmão, minha irmã, não se desvie da verdade do Evangelho. Fica firme com Jesus, independente aonde você estiver. Independente a tua situação. Fica firme com Jesus. Creia no Evangelho. Creia na salvação. Creia na misericórdia. Creia no sacrifício feito na cruz. Que Deus fale mais ao teu coração. Que Deus te abençoe. Eu faço uma oração por você agora. Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa e por todos que me acompanham nesta hora, para que a glória do Evangelho resplandeça sobre esta vida, sobre esta pessoa, e que ela seja curada, liberta, abençoada, e que haja salvação nesta vida e nesta casa. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Eu sou o pastor Jorge Albano, do Ministério Pregando o Evangelho da Nova Aliança. Se você quiser ajudar este ministério e Deus tocar no teu coração, na descrição do vídeo tem o Pix que você pode ajudar. A chave Pix que você pode enviar a sua doação. Aquilo que você sentir no teu coração. E se você quiser, aqui ninguém é obrigado. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, próxima mensagem no nome do Senhor Jesus. Amém.